se você foi convidada ou se você visualizou essa mensagem, lembre que há propósito para todas as coisas e há um propósito grande no estudo dessa manhã. O estudo tem dois formatos: o formato de estudar individual, que é a nossa busca pessoal, e o estudo coletivo, no qual você vai estar participando aqui conosco. Estudamos o livro Desejado de Todas as Nações e o guia 2, guia de estudo número 2, para que você possa estar fazendo aí as suas anotações pessoais. E para aproveitar o estudo e otimizar o tempo, a gente tem alguns combinados. Você pode comentar, e os comentários são feitos somente no final de cada pergunta ali do guia do estudo, para a gente concluir o momento. E você pode estar fazendo as perguntas, então, através do chat, levantando a mão virtual e esperando a sua vez de comentar. Os encontros, deixa eu lembrar aqui para quem está conosco pela primeira vez, eles acontecem todas as terças-feiras, a partir das 5 horas, e vai até às 6 horas. E aí, das 6 às 6:30, a gente tem aí um espaço aberto para outras perguntas que vocês queiram fazer. E a gente ora para que todo o comentário que seja feito seja breve e também seja iluminado. Que Deus te abençoe e nos abençoe nesse momento. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, porque a tua graça continua a nos surpreender a cada manhã, a cada despertar. Nós estamos aqui para ter um encontro pessoal contigo e um encontro entre mães que buscam, Senhor, aprender aos pés de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós viemos buscar e clamar por nossos filhos, mas não só isto, Senhor, ter esse tempo para ouvir a tua voz, nos educando, nos direcionando, confortando, afirmando que estamos no caminho certo ou mudando a rota da educação que estamos dando aos nossos filhos. Abençoe cada mãe, cada família, as dirigentes desse encontro e aquela que vai lhe falar agora. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém. Obrigada, Cíntia. Muito bom estar com vocês de novo aqui. Na semana passada, nós começamos o estudo, propriamente dito, sobre a purificação do santuário, conforme Daniel 8,14, que faz parte do nosso estudo 20 sobre reverência. E nós paramos na segunda parte da pergunta 6 do estudo 20, a pergunta é: que relevância a purificação do templo tem para nós hoje? Nós estávamos vendo o texto lá no livro Parábolas de Jesus, na página 166. Nós vimos aquela parábola da veste nupcial, né? E vimos que pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Até a gente falou aqui, ó, para vocês observarem a importância do vestuário, que é um assunto que a gente tem estudado aqui. Inclusive, essa semana, ontem, a gente recebeu o testemunho de uma mãe que tem estudado mais sobre essa questão do vestuário, tem feito algumas mudanças no seu vestuário, motivada aqui pelos estudos que a gente está fazendo aqui na Escola do Mestre para Mães. A gente fica muito feliz com os testemunhos que a gente sempre recebe. Então, o vestuário é um assunto muito importante, porque o vestuário tem a ver com caráter. Quando a gente vê na Bíblia se fala sobre vestes, né, as vestes brancas, elas representam o caráter. Então, aqui diz que pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. E vimos que o linho fino é a justiça dos santos. Na verdade, a justiça de Cristo e seu caráter que é comunicada a todos os que o aceitam. Então, foi isso que a gente viu, por último, na semana passada, no estudo da semana passada. E hoje eu queria continuar esse assunto e ver com vocês um texto que está lá no livro Educação, que também fala
sobre a importância do vestuário. Olha só esse texto. Esse texto está no livro Educação, um livro muito importante para nós mães. Se você ainda não leu esse livro Educação, de Ellen White, você precisa ler. Esse livro fez muita diferença no meu entendimento sobre educação. É esse livro que fala que educação e redenção são uma coisa só. Tem algumas definições ali de educação, né? Ele fala muito sobre a verdadeira educação. É um livro que me impactou muito. Então, não deixem de ler. Esse livro, na página 249, parágrafo 2, diz assim: ensinem-se os jovens e crianças a escolher para si aquela veste real, tecida nos teares celestiais, o linho puro e resplandecente, que todos os santos da terra usarão. Tal veste, então, que veste que é essa que nós precisamos ensinar nossos filhos a usarem? É o próprio caráter imaculado de Cristo. Tal veste é livremente oferecida a todo ser humano, mas todos os que a recebem a receberão e usarão aqui. Então, não é uma veste simplesmente que vai ser usada no céu, mas é uma veste que a gente tem que começar desde já a usar. E aqui diz que nós precisamos ensinar nossos filhos a usarem essa veste, ou seja, a imitarem o caráter imaculado de Cristo. Bonito esse texto, né? Tem um outro texto ali no livro Testemunhos para a Igreja, para quem está participando pela primeira vez, aqui a gente costuma ler vários textos, né? Então é um estudo assim profundo, não é um estudo superficial. Então a gente lê vários textos que estão aqui nesse site EGW Writings. Então é só você digitar ali a sigla, né, a abreviatura do livro que está no guia de estudo para você encontrar o texto. Então aqui diz assim: disse Cristo: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia é um guia infalível, requer perfeita pureza na palavra, no pensamento e na ação. Unicamente os de caráter virtuoso e imaculado terão permissão para entrar na presença de um Deus puro e santo. Então, a gente está estudando aqui sobre a importância da pureza, da purificação do santuário. E a gente viu também que a purificação do templo que Jesus fez ali quando ele expulsou os cambistas, aquela purificação representa a purificação que ele queria fazer no povo naquele tempo e quer fazer hoje na nossa vida, a purificação do nosso coração, né? E aqui diz que só quem tiver esse caráter, o caráter imaculado de Cristo, terá permissão para entrar na presença de um Deus puro e santo. Ontem eu estava assistindo 2 vídeos que depois eu vou compartilhar com vocês lá no grupo do WhatsApp, que complementa esse estudo aqui, fala exatamente sobre isso, né? A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Sem esse caráter, sem essa veste, como a gente vê na parábola lá das bodas, né? Ninguém verá a Cristo. A palavra de Deus, estudada e obedecida, guiaria os filhos dos homens como os israelitas foram guiados por uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia. A Bíblia é a vontade de Deus expressa ao homem. É o único perfeito padrão de caráter e assinala o dever do homem em todas as circunstâncias da vida. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser estudada e obedecida para que nós possamos ser guiados a Cristo, para que a Bíblia nos ajuda nesse processo, né, de purificação da nossa vida, de ter o caráter de Cristo. Tem um texto, deixa eu ver onde que está aqui. 1 Tessalonicenses 5, 23. Gostaria de ler de novo esse texto com vocês, acompanha aí na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
verso 23. Alguém poderia ler? O mesmo Deus da paz os santifica em tudo, que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz na vinda, né? Tem versões que dizem para a vinda, mas qualquer que seja, né, independente de ser na vinda ou para a vinda, a palavra conservado já mostra que é algo que tem que acontecer antes, né? Se na vinda a gente vai estar com esse caráter conservado, é porque começou antes, né? Então não é na vinda que essa mudança de caráter tem que acontecer. Aí diz, na minha versão, diz para a vinda, né? Conservados, nós devemos ser conservados íntegros e repreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E no livro Obreiros Evangélicos, página 128, parágrafo 1, confirma isso. Lá diz que nós devemos ser puros, irrepreensíveis e incontaminados até o fim. Então, não é no fim que isso tem que acontecer, é até o fim. Então, é algo que tem que acontecer hoje, enquanto a porta da graça ainda não se fechou. Porque a gente viu já, né? A gente já comentou aqui que quando a porta da graça se fechar, não haverá mais tempo de nós desenvolvermos esse caráter. Acabou a oportunidade. Hoje é o dia da salvação, né? O que a palavra de Deus diz. E como que nós podemos conservar o nosso caráter assim, as nossas vestes, nosso caráter puro, irrepreensível e incontaminado até o fim? Como não cair em tentação? Como não pecar, né? Porque cair em tentação é pecado, né? Em outras palavras. Como não desobedecer? No livro Obreiros Evangélicos, 128. Esse texto nos ensina como conservar-nos puros, irrepreensíveis e incontaminados até o fim. Então, aqui diz que nós devemos nos achegar a Jesus, nós devemos buscar adornar nossa profissão de fé, né, nossa vida, com uma vida bem ordenada e uma conduta piedosa, né? Esse é o adorno permitido. No estudo sobre vestuário, sobre modéstia cristã, a gente viu não só a questão do vestuário, mas dos adornos. E temos texto ali na palavra de Deus que diz isso, que o adorno que nós precisamos é o caráter, um bom caráter, o caráter de Cristo. Esse é o adorno que nós devemos buscar, né? Aqui diz que nós devemos velar. O que é velar? Velar é vigiar, em outras palavras, né? Ficarmos atentos. Como que a gente vigia? Estando continuamente em oração. A gente também tem falado muito sobre isso aqui. Vigiar e orar para não cair em tentação. Não foi o que Jesus disse? Por que que a gente cai tanto em pecado? Por que que a gente cai tanto em tentação? Porque falta isso aqui, porque a gente não vigia, a gente não está continuamente em oração. Nosso pensamento não está sempre em Cristo, nossos olhos não estão fixos em Cristo, né? Se nossos olhos estiverem fixos em Cristo, como naquela história de Pedro, né? Quando ele estava andando sobre as águas, enquanto ele estava com os olhos fixos em Cristo, ele não afundou. E é isso que a gente precisa fazer também. Aqui diz também nesse texto que nós devemos tudo fazer tudo como se nos achássemos na imediata presença de Deus. Aqui, ó. Se fizeres tudo como se vos achasseis na imediata presença de Deus, sereis guardados de cair em tentação. Então, a gente tem estudado aqui sobre reverência nesse estudo, né? Estudo 20. E a gente viu que o que nos leva a ser reverentes é exatamente isso, a gente ter esse senso da presença de Deus. Se na igreja, ou mesmo em casa, em qualquer lugar, a gente tiver esse senso constante da presença de Deus, da presença dos anjos, do Espírito Santo, a gente não vai ficar caindo em tentação, como está escrito aqui.
A gente vai ser reverente na igreja. Se quando a gente entra na igreja, se os nossos filhos entram na igreja, se nós tivermos esse senso de que Deus está ali, assim como ele estava no Monte Sinai, a gente não vai ser irreverente como muitas vezes nós somos, né? Como que a gente pode também nos conservar puros e irrepreensíveis. Aqui diz também que nós devemos manter o princípio de nossa confiança firme. Aqui, ó. Ou seja, sendo constantes e não inconstantes, vacilantes, até o fim. Essa é uma dificuldade que eu vejo que a nossa geração tem. A nossa geração é uma geração de pessoas muito inconstantes, né? A gente é muito volúvel, emocionalmente, né, espiritualmente. A gente precisa aprender a ser constantes, ter uma fé firme, inabalável, como a de João Batista, como a gente viu no estudo sobre João Batista, e não vacilante, permitindo que Cristo habite em nós. Tem um outro texto aqui no livro, CLE 15.1. No livro Como Lidar com as Emoções, diz assim: que nós nos sujeitamos à condenação quando continuamos pecando. Aqui diz que pelo poder de Cristo nós devemos cessar de pecar. E hoje a gente tem ouvido muitas vozes dissonantes do está escrito, do assim diz o Senhor. Infelizmente, mas a gente sabe, né? As profecias dizem que haveria falsos mestres, haveria muito engano no fim dos tempos. E Satanás, é claro que ele não quer que a gente entenda esse assunto da purificação, da santidade, porque tem tudo a ver com o nosso preparo para o céu. Então, tem gente que não crê nisso, né? No nosso meio, há pessoas que não creem que isso aqui é possível, mas está escrito. Pelo poder de Cristo, nós devemos cessar de pecar. É isso que Deus espera de nós. Né? Lá em 1 João está escrito: filhinhos, escrevo isto para que vocês não pequem. A gente sabe muito bem a segunda parte desse texto, né? Mas se alguém pecar, temos um advogado. Sim, se nós cairmos em pecado, nós temos um advogado. Mas qual que é o objetivo? O que Deus espera de nós? Que nós não pequemos, assim como nós esperamos que nossos filhos nos obedeçam. Deus também espera que sejamos filhos obedientes. Todas as providências foram tomadas para que a graça habite em você e o pecado se torne aquela coisa odiosa que de fato é o pecado. Se alguém pecar, porém, né, não deve se entregar ao desespero e falar como um homem perdido. Então, esse se alguém pecar, tem um advogado, é para nos confortar, né? Caso a gente tropece no meio do caminho, para a gente não entrar em desespero. Mas a gente tem que focar nisso aqui, ó, no poder de Cristo que nos capacita a não pecar. Aqui diz que todas as providências foram tomadas para isso, para nos dar a vitória. O pecado não pode ser algo comum, não é normal o pecado. A norma é a lei de Deus, é a obediência. A gente não pode se acostumar com o pecado. Imagine se sempre que a gente pecasse, a gente tivesse que matar um cordeirinho. A gente ia pensar muito mais, né, antes de pecar. Um cordeirinho, um animalzinho nosso ali, né? E esse cordeiro representa Cristo. Cada vez que a gente peca, é como se a gente estivesse matando a Cristo. A gente tem que ter essa consciência. Não podemos ficar pecando, pecando, pecando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Viver caindo em pecado, né? No livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 394. Um outro texto também muito importante.
Olha só, abundante graça foi provida para que o crente possa manter-se como livre do pecado. O outro texto falava a mesma coisa. Toda a providência foi tomada pelo céu, por Deus, para que a graça habite em nós, para que essa graça nos dê a vitória. Tem um texto lá em Atos, né, que diz que Atos, acho que é Atos ou Romanos, que recebemos a graça e o apostolado para a obediência. Então, a graça, Deus nos dá a graça para quê? Só para perdoar os pecados do passado? Não, nos dá a graça para cobrir nossos pecados? Não. Ele nos dá a graça para nós, para nos habilitar a vencer, a não pecar mais, para nos mantermos livres do pecado. Pois todo o céu, com seus recursos ilimitados, foi posto à nossa disposição. Nós não temos desculpa. Nós temos todo o céu à nossa disposição. Temos os anjos, temos o Espírito Santo, temos Jesus, tudo à nossa disposição. Em nós mesmos, nós somos pecadores, mas em Cristo somos justos. Cristo atua contra o poder do pecado. Aqui, ó. Cristo atua contra o poder do pecado, e onde este abundava, muito mais abundante é a graça. O problema é que a gente se concentra no pecado e não na graça. A gente tem que inverter isso. A gente tem que pensar que a graça é maior do que o pecado, ela é mais poderosa do que o pecado. A graça pode nos dar a vitória sobre o pecado, sim. Isso é uma promessa, a gente tem muitos textos escritos sobre isso. No livro Desejado de Todas as Nações, é um texto que talvez você já conheça bem, diz que, Desejado de Todas as Nações, página 77, inclusive, acho que a gente já viu esse texto aqui, né? Na página 77. É um texto que a gente deveria decorar. Esse é o capítulo, deixa eu ver aqui, sobre a tentação. Isso mesmo, a gente já estudou esse texto aqui. Olha só o que diz aqui. Vem o príncipe do mundo, disse Jesus. Ele nada tem em mim. Nada havia nele que correspondesse aos sofismas de Satanás. Ele, Jesus, não consentia com o pecado, certo? A gente sabe bem disso. Nem por um pensamento Jesus cedia à tentação. Agora presta atenção nessa frase seguinte: o mesmo se pode dar conosco. Não sou eu dizendo, é Deus falando através de uma profetisa, através da sua porta-voz, sua mensageira. Aqui diz que nós também podemos viver essa vida de vitória, nem por um pensamento ceder à tentação. Tem muita gente que acredita que não é possível, mas está escrito aqui. A humanidade de Cristo estava unida à divindade. É por isso que Cristo tinha vitória, porque ele estava unido constantemente ao Pai, à divindade. Olha quanto Cristo orava. Você ora tanto quanto Cristo orava? Eu oro tanto quanto Cristo orava? É por isso que a gente não vence, porque a gente não ora tanto quanto Cristo orava. E aqui diz ó, que Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina. Ah, mas minha natureza é pecadora, Deus só vai transformar nossa natureza na glorificação quando ele voltar. É verdade que ele só vai tirar as nossas tendências pecaminosas na volta de Cristo, mas isso aqui é uma promessa. Na Bíblia também tem essa expressão aqui, que Deus quer Cristo veio para nos tornar hoje participantes da natureza divina. Como? Estando ligados a Cristo pela fé. Enquanto estivermos ligados a Cristo pela fé, o pecado não mais terá domínio sobre nós. Amém? Isso é maravilhoso, é uma promessa maravilhosa, né? Deus nos toma a mão da fé e a leva a apoderar-se firmemente da divindade de Cristo. Pela fé,
Você tem noção disso aqui, ó? Pela fé nós podemos nos apoderar firmemente, não vacilantemente, firmemente da divindade de Cristo, nos apoderar da divindade de Cristo. Isso é incrível, isso é algo sobrenatural, um milagre, né? A fim de atingirmos a perfeição de caráter. Eu fico encantada com essas promessas que Deus deixou para nós. Então, foi para isso que Cristo veio ao mundo, não foi? Para nos libertar do pecado, dos nossos próprios pecados, não do pecado dos outros, simplesmente. Muitas vezes a gente sonha com o céu para nos vermos livres da consequência dos pecados dos outros. Ah, tô cansado de sofrer, tô cansado, né, dessa vida. Muitas vezes a gente está cansado do sofrimento que o pecado trouxe para o mundo, para nós. Mas será que a gente está cansado do pecado, dos nossos próprios pecados? Cristo veio, em primeiro lugar, me libertar dos meus pecados. Né? Ele não veio simplesmente nos libertar das consequências dos pecados dos outros na nossa vida. No livro Desejado de Todas as Nações, está escrito que nós precisamos repousar na sabedoria e força do Pai Celeste, como Cristo fazia. Então, como que Cristo venceu? A gente já viu que já estudou sobre isso, né? Quando a gente estudou sobre a, a tentação no deserto, as tentações no deserto. A gente viu que Cristo venceu o pecado e não caiu em tentação unicamente pela palavra de Deus. E nós podemos vencer da mesma forma, pela palavra. Então, nós precisamos estar constantemente em oração e estar sempre também estudando a palavra de Deus, memorizando, guardando na mente, no coração a palavra de Deus para não cair em tentação. Foi assim que Cristo venceu. E também podemos vencer assim. Aqui mesmo, no parágrafo seguinte, ó, que diz: quando assaltados pela tentação, não olhe as circunstâncias ou a fraqueza do próprio eu, mas ao poder da palavra. Aqui está o segredo da vitória. O problema é que quando vem a tentação, quando nossos filhos estão ali desobedientes, por exemplo, o que a gente faz? A gente fica olhando para as circunstâncias. Ah, mas eu estou na TPM. Ah, mas né, a gente começa a achar desculpa para o pecado. Ah, mas eu não consigo, eu sou assim mesmo, eu sou impaciente. Ah, é minha natureza, né? Herdei isso dos meus pais. Não, a gente tem que olhar para o poder da palavra. A palavra de Deus é maior, é mais poderosa do que qualquer coisa. Quem que é mais poderoso, Deus ou o diabo? É óbvio que é Deus. A gente sabe disso na teoria, né? Mas na prática, será que na hora da tentação, a gente lembra disso? O que diz lá em 1 Coríntios 10:13? Que não vem sobre nós tentação que não seja humana, que a gente não possa vencer. Mas Deus é fiel e juntamente com a tentação, ele nos dá um escape. Não há tentação que não possamos suportar, é o que diz lá em 1 Coríntios 10:13. Nenhuma. Deus é o Deus do impossível. Ele pode vencer se Cristo estiver em nós. Né? A vitória de Cristo é nossa hoje. A gente não precisa esperar para vencer só quando Jesus voltar. A gente pode viver hoje uma vida de vitória. São muitos textos, né, que a gente tem. Por exemplo, 2 Pedro 1:4. Deus nos regenerou para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus para nós. Né? Tem o Salmo 119:11, que guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Salmo 17, verso 4. Essas promessas estão na Bíblia, sim, não só no espírito de profecia, mas na Bíblia também, essas promessas de vitória. É que a gente é Laodiceia cega, né? Nosso povo hoje é cego, a gente lê
e não enxerga essas promessas. Por isso que a gente não crê muitas vezes nisso. Aqui diz assim: quanto às obras humanas, pela palavra dos teus lábios eu tenho me guardado dos caminhos do violento. Então, pela palavra de Deus, nós podemos, a palavra de Deus nos guarda, nos livra de pecar, nos livra do perigo, nos livra do mal, né? Então, nós temos aqui a pergunta, né? Podemos perguntar, então, nós vamos pecar até a volta de Jesus? Uma pergunta que muita gente faz, né? Hoje em dia. Será que nós vamos pecar até a volta de Jesus? Vamos ver o que nos diz o texto. FC 125.1 é o livro Fundamentos do Lar Cristão. Olha só o que diz aí. Muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo. Mas não haverá conversão de coração na ocasião de seu aparecimento. Temos que nos arrepender. E o que é arrependimento? Relembrando o que a gente já estudou aqui, o que é arrependimento? A palavra de Deus diz assim, que aquele que confessa o pecado e deixa alcançará misericórdia. Então, se arrepender não é só confessar o pecado, falar é verdade, eu pequei, é abandonar. Então, se nós confessarmos e abandonarmos nossos pecados, né, temos aqui a promessa, temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui, e pela graça de Cristo precisamos vencê-los quando? Enquanto durar a graça. Hoje é o tempo da graça, hoje é o dia da salvação. Se nós esperarmos para vencer nossos defeitos de caráter, quando Jesus voltar, se nós estamos achando que quando Cristo voltar, ele vai é, é, fazer com a gente como se fosse com uma varinha mágica, né? Fazer plim-plim na nossa cabeça e nos libertar de todo o pecado, aqui a gente está se enganando. Hoje, aqui na terra, pela graça de Cristo, que é maior do que o nosso pecado, que nós precisamos vencer, né? Este é o lugar para nos prepararmos para a família do alto. Se nós não nos prepararmos hoje, vencendo hoje nossos defeitos de caráter, nossos pecados, a gente não vai estar preparado para entrar no céu. É hoje que nós precisamos nos preparar. Mas então quer dizer que a gente não vai pecar até a volta de Jesus? Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse 22:11. Alguém poderia ler aí, por favor? Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. O que diz aí? O injusto continue fazendo injustiça, o imundo continue sendo imundo. Quando a porta da graça se fechar, é isso que vai acontecer. Os injustos continuarão fazendo injustiça, e os santos continuarão, os justos, né, continuarão praticando a justiça. Não haverá mais, depois do fechamento da porta da graça, não haverá mais arrependimento. Então, vai continuar havendo pecado? Vai. Mas quem continuar pecando depois do fechamento da graça, da porta da graça, estará perdido. Então, quem que vai pecar até a volta de Jesus? Os ímpios, né? É o que diz aqui. Bom, o que significa redenção em Cristo? No livro Fé e Obras, nós temos a resposta. Acho que vocês já sabem a resposta, né? Mas vamos rever aqui, ó. Jesus morreu para quê? Para salvar o seu pecado, o seu povo dos pecados deles. É para isso que Cristo morreu, para me salvar dos meus pecados. E redenção em Cristo significa o quê? Cessar a transgressão da lei de Deus e estar livre de todo pecado.
Quer mais claro do que isso? Será que precisa a gente desenhar aqui? Mais claro impossível, né? Então, redenção em Cristo, Cristo veio nos redimir. E redenção significa cessar a transgressão da lei de Deus e estar livre de todo pecado. Não é só de alguns pecados, é de todo pecado. Nenhum coração que é incitado pela inimizade contra a lei de Deus está em harmonia com Cristo, o qual sofreu no Calvário para vindicar e exaltar a lei do universo. Mais um texto. A gente ainda não se convenceu, né? Temos mais textos. E são vários que a gente está lendo aqui, mas na verdade são só alguns, porque tem muito mais. Se a gente estudar, a gente vai descobrir muitos mais textos. Olha só o que diz aí. Os que estiverem vivendo sobre a terra quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Quando cessar a intercessão de Cristo no santuário celestial, e a gente está estudando aqui sobre isso, sobre o que Cristo está fazendo hoje lá no céu. Daniel 8,14 diz que o santuário seria purificado, e nós sabemos que o santuário está sendo purificado desde 1844. E Cristo está intercedendo ainda por nós, mas vai chegar um momento que isso vai cessar. E quando cessar a intercessão de Cristo no santuário celestial, nós ficaremos sem mediador. Não haverá ninguém. E o que acontecerá se nós pecarmos depois que Cristo não estiver mais no santuário celestial? Quando ele não estiver mais intercedendo por nós? O que vai acontecer se a gente pecar? Já era. Então, quando ele cessar a intercessão, nós deveremos estar em pé sem mediador. O Espírito Santo continuará conosco, né? Ele será retirado da terra dos ímpios, mas Cristo cessará a sua intercessão. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado, pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Como que nós seremos vitoriosos, mesmo não tendo Cristo como nosso intercessor, nesse período aí, né? Entre o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus? Mediante a graça de Deus e nosso próprio esforço diligente. Então, nós temos visto aqui várias vezes, né, que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. É uma cooperação da graça de Deus com o nosso esforço. Na semana passada nós vimos isso. Então, não basta a graça de Cristo e não basta o meu esforço, tem que ser as duas coisas. Eu até usei uma ilustração aqui. É como se nós fôssemos uma criança, para Deus é como se nós fôssemos uma criança, né? Que não consegue fazer muita coisa. Então, nossos filhos, imagina que a gente manda eles fazerem alguma coisa. Vai forrar sua cama. Se é uma criança pequenininha, ela não vai conseguir fazer sozinha. Perfeito, né? Bonitinho. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá ajudar a fazer junto, né? E é o que Deus faz com a gente. Ele quer sim algo perfeito. Então, se a gente quer que nossos filhos forrem perfeitamente a cama ali, uma criança pequena. É impossível ela fazer isso sozinha. Mas se a gente ajudar, é possível. E na vida espiritual é a mesma coisa. Com Deus é possível a gente viver essa vida perfeita que Ele espera de nós, né? Outro texto, lá no livro O Grande Conflito. Grande Conflito, 614. Aqui também fala de quando Cristo deixa o santuário, quando acabar a intercessão, quando o santuário celestial for purificado, Cristo vai deixar o santuário, vai sair do santuário celestial. E quando Cristo sair do santuário, o que vai acontecer? As trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível,
Os justos devem viver à vista de um Deus santo como? Sem intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. A misericórdia de Deus, a graça vai acabar. Né? Ou seja, a que está disponível para nós, porque Deus é eternamente longânimo, eternamente paciente, misericordioso, né? Mas a graça disponível vai cessar. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando sua lei. Né? E aí virá a grande angústia, o tempo de angústia. Depois do fechamento da porta da graça. Como que nós, bom, então nós vimos aqui como que nós poderemos vencer nesse tempo terrível de angústia, quando os ventos serão soltos, né? Unicamente pela graça de Deus e também pelo esforço diligente. É uma cooperação do divino com o humano. A gente pode ver isso também lá em 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios. Eu faço questão de mostrar todos esses textos para vocês verem que não são palavras minhas, não é o que eu acho, é o que está escrito. 1 Coríntios 3:9, porque nós somos cooperadores de Deus. E Filipenses 2:12-13. O que diz lá? Vamos ver. Filipenses 2:12-13. Alguém poderia ler? 2:12-13 e o verso 15. Pode ser 12 a 15, né? Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão, no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Isso mesmo. Então, aí diz, nessa versão aqui, a ACF, diz assim, no verso 12: operai a vossa salvação com temor e tremor. Como assim? Operar nossa própria salvação? E aí depois fala algo que parece até contraditório, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Como assim? É para eu operar minha salvação ou para Deus operar minha salvação? É uma cooperação. Aqui esses dois textos mostram isso. É uma cooperação do nosso esforço com a graça de Deus, com o poder de Deus, né? Para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Então, este é o objetivo de Deus para nós, que nós sejamos irrepreensíveis, inculpáveis. É uma norma muito elevada, né? Realmente parece impossível. Muita gente duvida disso hoje, por quê? Porque não vê isso na sua própria vida ou na vida das pessoas à sua volta. Mas essa é uma promessa, né? A gente tem que olhar para exemplos como Enoque, está escrito que ele andou com Deus, sim, por anos, né? Por muitos anos. Uma vida pura, uma vida santa. Alguns podem dizer, mas é difícil, né? É muito difícil. Se nós ficarmos focados em vencer cada pecado, será que isso não vai tirar a nossa paz, a nossa alegria? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que entender que arrependimento inclui tristeza. Tristeza e choro pelo pecado. A palavra de Deus diz
Bem-aventurados os que choram de arrependimento. O livro O Maior Discurso de Cristo explica o que é esse choro. É o choro de arrependimento. Nós temos também o texto lá de Ezequiel 9:4, que fala que os selados serão aqueles que estarão chorando e gemendo pelo pecado, em arrependimento pelos próprios pecados, chorando, sofrendo de ver o pecado à sua volta. Então, ficar tentando viver essa vida santa não vai tirar a nossa alegria da vida? Nós vamos sentir, sim, tristeza, né? O verdadeiro cristão sente muita tristeza quando peca, por mínimo que seja o pecado. Isso faz parte do arrependimento, o choro pelo pecado, né? Essa tristeza. Lá no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, tem a visão de Ellen White, né, de quando ela viu os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito. Essa é uma visão que me chamou muita atenção quando eu li, porque às vezes as pessoas podem falar assim, mas o cristão tem que estar sempre alegre, né? É verdade que a alegria é um fruto do espírito, mas olha o que diz aqui. Os que viajam pelo caminho estreito conversam a respeito da alegria e felicidade que terão no fim da viagem. Seu rosto muitas vezes está triste. Então, o rosto dos cristãos verdadeiros que estão no caminho estreito muitas vezes estará triste, sim. Então, a gente não tem o direito de julgar, olhar para um irmão, para uma pessoa que está triste, dizer, você está assim porque você não confia em Deus, porque, né, julgar e achar que é porque falta fé. Aqui diz que os salvos, né, os que estarão no caminho estreito, estarão muitas vezes com o rosto triste, mas frequentemente, né, muitas vezes também brilha, o rosto vai brilhar com uma piedosa e santa alegria. Então, Jesus não sentiu tristeza, Jesus não chorou em alguns momentos, sim. Então, uma mescla aí, né, de tristeza e alegria. Essa é a vida do cristão. Não se vestem como a multidão do caminho largo, não falam, não agem como os do caminho largo. Agora, os da estrada larga, se a gente comparar, eles parecem mais alegres, olha só. Dão-se livremente ao riso e à zombaria. Ficam tirando sarro dos que estão no caminho estreito e vão dando risada. Então, se você olha assim, dois cristãos, um que está sempre dando risada e tirando sarro, fazendo gracinha, e um outro que às vezes está triste, muitas vezes fica ali triste. Qual que parece o verdadeiro cristão? Aquele que está sempre alegre, dando risada. Mas se a gente comparar aqui, quem que é o que está sempre dando risada? Livremente dando seu riso. O que está no caminho largo, que é o que leva para a destruição. Não está preocupado com o futuro, está preocupado com os prazeres da vida, né? Então, buscar viver essa norma elevada de Deus, sim, vai trazer tristeza às vezes para a gente, porque a gente vai sofrer cada vez que a gente pecar. Mas a palavra de Deus promete consolo, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Além disso, o nosso foco como cristãos não deve estar no pecado em si, ou nas circunstâncias à nossa volta, mas no poder da palavra, como a gente viu no texto lá do Desejado de Todas as Nações, na página 77. Então, e é mais do que a gente focar na comunhão. Tem gente que fala assim, é só a gente focar na comunhão, né? Não precisa pensar no pecado, assim, em vencer o pecado, é só a gente focar na comunhão. Mas, na verdade, é mais do que focar na comunhão com Deus. É focar na palavra especificamente para vencer o pecado. Então, a gente tem que pensar assim, como Jesus, né? Ele focou ali na palavra de Deus, no momento da tentação, para vencer a tentação. Então, a gente tem que estar consciente, alerta para cada tentação que vem, né? E focar na palavra especificamente ali para vencer o pecado, né? Quando vem a tentação.
e mantendo constantemente a comunhão com Deus, né? Mais um texto lá no livro O Grande Conflito, página 425, parágrafo 2. Estamos terminando essa pergunta 6, aí eu abro aí para comentários. Aqui, ó. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, ou seja, hoje, é hoje que está acontecendo o juízo investigativo no céu. Então, hoje, enquanto o juízo investigativo está acontecendo no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver o que aqui embaixo na terra? Uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Então, a gente não pode pensar assim, é obra de Deus lá no céu, é com Deus, né? Isso é com Deus. Não, é uma cooperação. Enquanto Deus está purificando o santuário celestial, eu estou, né, cooperando com essa obra de purificação, de abandono do pecado. Por que Deus está purificando o santuário celestial? O que está sujando o santuário celestial? Os nossos pecados. Então, se a gente não cooperar com Deus, abandonando nossos pecados, como que a gente vai estar participando dessa obra de purificação, né? É uma cooperação de Deus conosco. Bom, o que será então transformado na volta de Jesus? Vamos ver lá em 1 Coríntios 15. Se o nosso caráter não vai ser transformado na volta de Jesus, o que vai ser transformado na volta de Jesus? 1 Coríntios 15, 52 a 54. Então, aqui diz assim: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, nosso corpo será transformado na volta de Jesus, aqui diz, né? O corpo deixará de ser corruptível, nós receberemos a imortalidade, a morte será tragada pela vitória. Então, é isso que será transformado na volta de Jesus, o nosso corpo corruptível. Receberemos a imortalidade. Outro texto, lá no Testemunhos para a Igreja, volume 2. Testemunhos para a Igreja, página 354. Estamos nos preparando para encontrar-nos com aquele que, acompanhado por uma comitiva de anjos, há de aparecer nas nuvens. E aqui fala, ó, Cristo há de aparecer nas nuvens do céu para dar aos fiéis o quê? E justos, o toque final da imortalidade. O que vai mudar quando Cristo voltar? O que vai acontecer? Nós vamos receber o toque final da imortalidade. Então, vai ser o toque final. O processo todo de preparo para o céu tem que ser feito hoje. Quando Jesus voltar, vai ser só o toque final da imortalidade. A gente vai receber a imortalidade. É só isso. Quando ele vier, não nos purificará de nossos pecados, para remover de nós os defeitos de caráter, nem para curar-nos das fraquezas de nosso temperamento e disposição. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda.
Os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, em santificação e honra, receberão então o toque final, e aqui repete, para enfatizar, o toque final da imortalidade. Mas os que são injustos, não santificados e sujos, assim permanecerão para sempre. Nenhuma obra se fará então por eles para lhes remover os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Naquela ocasião, o refinador não se ocupará com o processo de purificação para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isso deve ser realizado durante o tempo da graça. É agora que essa obra deve ocorrer em nós. Quando que a gente tem que abandonar os nossos pecados, vencer todo o pecado? Hoje, no tempo da graça. Não se deixe enganar, minhas irmãs, minhas amigas. Há muitas vozes dissonantes que discordam do que está escrito aqui. Mas se apeguem ao que está escrito. Aqui diz muito claramente o que a verdade está aqui, né? Isso tudo, como eu digo, os textos que a gente lê aqui, são os textos que o Espírito Santo, né, revelou a Ellen White, né, profetisa do Senhor. E por que que nós temos esses textos aqui? Complementando o que diz a Bíblia, para nos ajudar a entender mais claramente o que está na Bíblia. Tudo isso aqui está na Bíblia. Mas como Laodiceia é cega, Deus decidiu levantar uma profetisa no tempo do fim, para deixar mais claras as verdades da palavra de Deus, devido à nossa cegueira. Então, aqui está muito claro, mais claro do que na Bíblia, mas na verdade tudo isso aqui está na Bíblia também. Não tem nada de novo aqui, não tem nada a mais, né? E então, só mais dois textos aqui para eu concluir a minha parte. Então, mais um texto que está no Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 254, parágrafo 2. Então, Laodiceia tem rejeitado a verdade presente do juízo, da purificação, da vitória sobre todo o pecado. Essa é a realidade, né? A gente pode falar aqui com todas as letras, porque depois de lermos o Assim diz o Senhor, eu acho que isso ficou bem claro, né? Laodiceia tem rejeitado as advertências, as reprovações do espírito de profecia, alegando que essas reprovações são críticas. Olha só o que está escrito aqui. Em minha última visão, vi que mesmo esta decidida mensagem da testemunha verdadeira não cumpriu o desígnio de Deus. O povo continua a manter-se sonolento em seus pecados, continua a se dizer rico e que não necessita de nada. Muitos indagam: por que são feitas tantas reprovações? Por que os testemunhos nos acusam continuamente de apostasia e de ofensivos pecados? Aqui está falando do povo de Deus, não está falando do povo do mundo que não quer nada com Deus. Está falando da igreja verdadeira, do povo de Deus, que recebe advertências através do espírito de profecia, através da Bíblia, e continua em apostasia, em pecado. Nós amamos a verdade, estamos prosperando, não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Você já ouviu isso antes? Ou você já falou isso alguma vez, talvez? Examinem, porém, esses queixosos o próprio coração e comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhem o coração diante de Deus, deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas, e as escamas lhes cairão dos olhos e compreenderão sua verdadeira pobreza e miséria espiritual. Sentirão a necessidade de comprar ouro, que é a fé e o amor puros, vestidos brancos, que é um caráter imaculado, purificado pelo sangue de seu querido Redentor, e colírio e graça de Deus, que lhes dará discernimento, claro discernimento das coisas espirituais, e revelará o pecado. Essas realizações são mais preciosas que o ouro de Ofir. Foi-me mostrado que a maior causa
de o povo de Deus se achar agora nesse estado de cegueira espiritual, olha só, é não aceitarem a correção. Laodiceia é orgulhosa e não tem aceitado as reprovações, as advertências, as correções que Deus tem enviado através de seus profetas, através de seus mensageiros. Muitos têm desprezado as reprovações e advertências que lhes foram feitas. A testemunha verdadeira condena o estado morno do povo de Deus, o qual dá a Satanás grande poder sobre eles neste tempo de espera e vigilância. Os egoístas, os orgulhosos e os amantes do pecado são sempre assaltados por dúvidas. Satanás tem a habilidade de sugerir dúvidas e inventar objeções ao testemunho que Deus envia. E muitos consideram uma virtude e indício de inteligência mostrar-se incrédulo, questionar, contrafazer. Os que querem duvidar têm suficiente oportunidade para isso. Deus não se propõe fazer desaparecer toda ocasião para a incredulidade. Apresenta evidências que precisam ser cuidadosamente investigadas com espírito humilde e suscetível ao ensino, e todos devem julgar pela força dessas mesmas evidências. Então, o que tem acontecido hoje na igreja? Deus tem mandado essas advertências, as correções, as reprovações, muitas vezes através de pregadores, através de pessoas, de servos de Deus, que estão no nosso meio. Deus usa pessoas, Deus não usa, ele poderia usar anjos para nos dar essas advertências, mas ele usa pessoas. E às vezes, quando vem alguém pregando no púlpito ou falando individualmente com a gente, né, advertindo contra erros, contra pecados que existem na igreja, que existem na nossa vida, o que a gente faz? Muitas vezes a gente se ofende, a gente fala, não pode criticar a igreja, essa igreja é de Deus. Mas a gente tem que entender que uma coisa é crítica e outra coisa é advertência, reprovação, correção. São coisas diferentes. Que Deus nos ajude, né, a aceitarmos a reprovação do Espírito do Senhor, as correções, e que Deus nos purifique de todo pecado. Eu não vi se tem alguma pergunta aí no chat. Alguém gostaria de comentar ou fazer alguma pergunta? Claudete? Bom dia. Bom dia. Eu quero dar um testemunho, Marili. Dentro de tudo isso que você falou, eu quero, antes de dar um testemunho, eu quero embasar o que eu vou falar. Em Hebreus 12, Hebreus 12, versículos 11 e 12 e 13, diz o seguinte: toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Quando eu comecei o meu processo de transformação, nossa, era muito difícil. Por quê? Eu lia as palavras, eu lia a Bíblia, eu não entendia, eu não gostava de ler os escritos da Ellen White, porque eu não conseguia compreender a Bíblia, era tudo muito difícil. Mas eu não desistia, porque eu percebia que tinha algo ali que ia me ajudar nesse processo, que falava comigo. Naquele momento eu não entendia que ali estava iniciando um processo de transformação do meu caráter, de limpeza dos pecados, de purificação, de eliminação dos pecados, né? E no momento da minha autocorreção, da minha autodisciplina, porque tem a disciplina que vem externa e tem a que nós fazemos por nós mesmos. Então, a minha autodisciplina me trazia tristeza, e era Deus trabalhando em mim, né, o Espírito Santo dele trabalhando em mim, e Jesus operando, né, porque ele diz lá em João 15 que sem ele nada podemos fazer. Só que naquele momento eu nem entendia essa passagem bíblica, sem mim nada podeis fazer. Então, o que eu fazia? Eu ia lendo a Bíblia. Eu via uma meditação aqui, uma meditação ali, e aí isso foi transformando. E realmente, no início, é muito mais difícil porque o nosso espírito está vazio.
nós não temos ainda a palavra internalizada para a gente poder fazer uso dela. Então, a gente busca, nós muitas vezes, no nosso início da jornada cristã, nós buscamos quem possa nos ajudar, nos orientar. Nossa, quem será que pode falar isso para mim, me dar essa palavra de conforto, de consolo, me orientar? Só que aí muitas vezes nós encontramos pessoas que não estão cheias do Espírito Santo, elas estão falando por elas mesmas, e aí elas criticam, condenam, julgam. Então isso traz mais, se a gente já está aflito, está angustiado, aí traz mais dor para o processo, para o nosso desenvolvimento. Então, mas eu não deixava de ouvir as outras pessoas, porque elas contribuíam de alguma forma, mesmo do jeito delas, errado ou não, elas contribuíam para isso e abria minha mente. E aí, aí o que que eu fazia? Eu pegava aquilo que a pessoa falava e voltava para a palavra. Então, eu falava, falo com a pessoa e vou na palavra. O que que a palavra diz sobre isso? Fulano está falando assim, e a Bíblia diz isso? E aí, o que que eu fazia? Quando eu voltava a falar com a pessoa novamente, eu falava, olha, você me falou assim, 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 mas e isso aqui? Como que você me explica? Então, com isso, eu ajudava a pessoa, eu faço dessa forma até hoje, eu ajudo ela e ela me ajuda. Quando alguém me aponta algum ponto que eu ainda preciso trabalhar, hoje eu não tomo mais, eu no começo ficava muito revoltada. Hoje eu não tomo mais como ofensa, eu ficava ofendida, irada, que quero que aquilo, né? O fruto da carne, né? Hoje, já mais abastecida do fruto do Espírito, eu consigo receber com mais mansidão, com humildade, que aqui a pessoa não está querendo atacar a Claudete, e sim o pecado da Claudete. Então, quando eu comecei a compreender, ter, essas reflexões com mais clareza, e o meu espírito, com a minha comunhão diária com Deus, eu fui abastecendo o meu espírito da palavra de Deus, então isso foi trazendo paz, alegria. Hoje, eu lido, quando apontam algum ponto em mim que está em falta, eu já não me sinto ofendida como eu me sentia antes. Hoje, aqui a pessoa fala, eu falo, tudo bem, então eu vou buscar analisar aquele ponto que a pessoa acionou, né, para eu poder fazer um desenvolvimento naquilo. Então, hoje eu faço as minhas mudanças sem, já não sinto essa tristeza, essa angústia, essa aflição que eu sentia antes, mas continuo me desenvolvendo, não parei o processo. Se a pessoa apontou e eu não estou enxergando, porque muitas vezes nós não enxergamos no nosso ponto cego quais são as nossas faltas. Então, quando alguém aponta, olha, que ainda tem uma falta em determinada situação, então o que que eu faço hoje? Hoje eu vou atrás de corrigir aquela falta, se é que é uma falta, porque muitas das vezes a pessoa está apontando alguma coisa que não é uma falta, é uma interpretação dela de algum determinado assunto. Aí, se no caso ela está pondo algo que não é uma falta, mas é a interpretação dela, aí eu vou apresentar os recursos para ela, vou apresentar na palavra, vou apresentar os meios que eu tenho da minha interpretação sobre o mesmo assunto. Então, a gente precisa olhar se o que a pessoa está falando é condizente com a palavra, porque se essa pessoa não tiver abastecida do Espírito, ela pode ter uma falsa interpretação e apontar como falha aquilo que é algo que está certo perante Deus. É isso mesmo, a gente tem que receber qualquer comentário que alguém fizer sobre a nossa pessoa, sobre o nosso comportamento, a gente tem que parar para avaliar, tem que ter humildade, independentemente de como a pessoa falar, porque às vezes a gente usa isso como desculpa, né? Ah, mas aquela pessoa falou do jeito grosso. Pode ser que ela tenha errado na forma como ela falou, mas pode ser que ela esteja certa no que ela falou. Então, o erro do outro não pode ser desculpa para o meu erro. O pecado do outro não pode ser desculpa para o meu pecado, né? Então, independentemente de quem fale ou de como fale, a gente precisa, com humildade, analisar o que disserem, né? Tanto para o que é dito para mim individualmente, como para o que é dito assim em relação à igreja. Pode haver erros na igreja entre os membros, entre a liderança da igreja, com certeza, na história da igreja, do povo de Deus, do povo de Israel,
Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes os líderes se corromperam? Quantas vezes o povo estava em pecado? Muitas e muitas vezes isso aconteceu. Na verdade, os fiéis entre o povo de Deus sempre foi a minoria. Então a gente não pode pensar assim, ah, não, é o povo de Deus, a igreja, então é perfeita, assim, não tem pecado, tá tudo certo, tudo que vem de cima eu tenho que acatar, tá certo. Não é assim. Tudo a gente tem que comparar, independentemente de quem fale, a gente tem que comparar com o que está escrito, com a palavra de Deus, né? Analisar. A Michelle falou que crítica é quando as pessoas relacionadas não estão presentes. Então, qual que é a diferença de crítica e advertência ou reprovação? Eu entendo que crítica é algo destrutivo e a reprovação, advertência, conselho, correção é algo construtivo, né? Então, a gente não pode julgar o porquê a pessoa está falando aquilo. Isso não cabe a nós. Julgar as intenções da pessoa, né? Deus que vai julgar se ela está fazendo aquilo com uma intenção ruim, de destruir, ou de ajudar realmente. A nossa parte, como ouvintes, é, é analisar. É verdade o que essa pessoa está falando? Condiz com o assim diz o Senhor? Esquece título, esquece quem é a pessoa, né? A gente não pode ter preconceito com ninguém, e a gente vai ver mais para frente alguns textos que falam sobre isso. Mas eu entendo que essa é a diferença, né, entre crítica e advertência. Mas alguém gostaria de comentar? Aqui, alguém disse assim: não precisamos falar que a igreja está mal, precisamos colaborar com as nossas atitudes e planos para que haja mudança. Com certeza, em primeiro lugar, a gente tem que viver como indivíduos, como família, vivermos a verdade, pregarmos através da nossa vida, do nosso exemplo. Mas se nós somos líderes da igreja, qual que é a nossa responsabilidade? Se Deus, se a palavra de Deus está nos mostrando alguma coisa que não tá certa, a gente vai ficar calado, né? A gente vai fazer de conta que não está enxergando, não, deixa quieto, só vou viver essa verdade, dar o meu exemplo. Nem sempre é assim. A gente tem que estar atentos, vigiando e orando, para entender como agir em cada situação. E principalmente se nós somos líderes da igreja, vai ter situação que a gente vai ter que se pronunciar, se posicionar, falar, correndo o risco de ser criticado, receber oposição, de ter a nossa reputação manchada até, né? Mas mais importa agradar a Deus do que aos homens, né? Então a gente tem que estar em paz com Deus, né? Ao falarmos, a gente tem que ter essa certeza. É isso que Deus está me pedindo mesmo, né? Perfeição de caráter não é perfeição de natureza, não podemos esquecer disso. O caráter e as faculdades morais do indivíduo, o caráter e as faculdades morais do indivíduo, natureza é a inclinação natural de todo ser humano. Por natureza, somos inclinados ao pecado. Então, muitas vezes, sem querer, a gente peca, por mais que o pecado seja uma escolha, tem horas que você nem tem tempo de tomar a decisão, ela simplesmente acontece como que por um impulso, então precisamos tomar cuidado. A natureza é só quando Jesus voltar, que ele removerá. Você falou de impulsos, né, Simone, aqui. Tem um texto que fala assim, Joyce, se vocês souberem onde está esse texto, coloca aí para mim, eu não lembro onde está, que quando nós vivemos uma vida em harmonia com Deus, ele transforma até mesmo os nossos impulsos, os nossos próprios impulsos são santificados. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui. Deus pode transformar até mesmo os nossos impulsos, né? Nós podemos ser participantes da natureza de Cristo, como nós vimos, né? No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio que regula a ação. Ele modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões e enobrece as afeições. É um outro, eu vou procurar, depois eu compartilho com vocês no WhatsApp. Realmente tem diferença entre natureza
e caráter. Aqui a Claudete falou, ele nos convida a ter domínio próprio através do fruto do Espírito, isso mesmo. Impulso tem a ver com o domínio próprio. Então, a gente não pode falar assim, ah, não, mas foi por impulso. Se o Espírito Santo estiver em nós, ele vai dominar os nossos impulsos. Não há um impulso de nossa natureza, nem uma faculdade da mente ou inclinação do coração que não necessite achar-se a todo instante sob a direção do Espírito de Deus. Mensagem aos Jovens, página 62. Ainda não é esse texto, mas também é muito bom, né? Então, tudo, nossos impulsos, nossa natureza, nossas inclinações, devem e podem estar sob a direção do Espírito de Deus. Natureza pecaminosa não é desculpa. O que é natureza pecaminosa? É a tendência para o pecado, né? Mas, como a gente já falou aqui, inclinação, imagina uma árvore que está inclinada a cair. Está né? Você olha ali, parece que vai cair, ela não está caída. Então, caído não é a mesma coisa que inclinado a cair. Então, mesmo nós estando inclinados a cair, nós não precisamos cair. É diferente uma coisa da outra, né? Adriana. Na lição da Escola Sabatina desse trimestre, Ellen White colocaram uma mensagem, um texto da irmã Ellen White que diz: os santos no céu antes serão santos na terra. Então tem tudo a ver com esse estudo que a gente está fazendo, né? Graça de Cristo, mais esforço diligente é igual a santificação. Isso mesmo, Adriana. A Cris achou o texto que eu estava querendo. Obrigada, Cris. Obrigada, Joyce, também. Os outros textos que a Joyce passou complementam aí. Olha só, toda verdadeira obediência vem do coração. Do coração, procedia também a obediência de Cristo. E se consentirmos, ele, Cristo, por tal forma se identificará com os nossos pensamentos e ideais, dirigirá nosso coração e espírito em tanta conformidade com seu querer, que obedecendo-lhe não estaremos senão seguindo nossos próprios impulsos. Eu acho isso aqui incrível. Se nós permitirmos que Cristo habite em nós, que o Espírito Santo nos transforme, Cristo vai dirigir as nossas vontades, as nossas atitudes, e a gente vai estar seguindo, na verdade, nossos próprios impulsos, porque os nossos próprios impulsos serão santificados. Aqui está dizendo que é possível a gente chegar ao ponto de nem mesmo ter o impulso de perder a paciência, nem mesmo ter o impulso de pecar. A vontade refinada, santificada, encontrará seu mais elevado deleite em fazer seu serviço. Quando conhecermos a Deus como nos é dado o privilégio de conhecer, nossa vida será de contínua obediência. O que é contínua? É sempre. É possível obedecer sempre? Aqui está dizendo que sim. Mediante o apreço do caráter de Cristo por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. Eu acho isso aqui incrível. Quando eu olho para mim, não, eu penso, é impossível isso aqui, né? Eu me sinto assim tão pecadora todo dia, né? A cada instante que eu olho para mim, isso aqui parece impossível, mas o que é fé? Fé é a gente viver como vendo o invisível, como Moisés. É a gente viver pela palavra. Mesmo que é assim, você acha que tal coisa é azul. Não, mas está escrito que é verde. Eu vou confiar no está escrito. Mesmo que os meus olhos e meus sentimentos me digam outra coisa contraditória. Isso é fé. Mesmo que você não veja ninguém vivendo essa vida, mesmo que eu não até hoje nunca tenha vivido isso aqui, está escrito. A fé é crer nisso aqui, é se apegar a essas promessas, é clamar pelo cumprimento das promessas de Deus, mesmo que pareça impossível. Porque para Deus não é impossível, é o que está escrito lá, né, em Marcos 10.
27. Obediência a Deus é liberdade do cativeiro do pecado. Liberdade, Deus veio nos libertar. E muitas vezes a gente tem vivido uma vida de escravidão, achando que é assim mesmo, que a gente tem que viver essa vida assim, vivendo caindo nos mesmos pecados, viver até Jesus voltar, viver sendo impaciente com os nossos filhos, perdendo a paciência. Não é isso que a gente está vendo aqui nesses textos. Obediência a Deus é libertação do pecado, é livramento das paixões e impulsos humanos. Então, aqui está dizendo que é possível sermos libertos dos impulsos pecaminosos, das paixões pecaminosas. O homem pode ser vencedor de si mesmo, vencedor de suas inclinações, de suas inclinações. Não creiam se alguém disser o contrário do que está escrito aqui. Ah, mas é inclinação, a gente não pode vencer nossas inclinações. Aqui está dizendo que nós podemos ser vencedores de nossas inclinações, vencedor dos principados e potestades e dos príncipes das trevas deste século e das hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Amém. Enfim, se a gente fosse ficar aqui mostrando o texto, né, não ia acabar nunca aqui o nosso encontro, mas nosso tempo já acabou. Coisa maravilhosa saber que até nossos impulsos ele transforma, é verdade, Simone. Quando vemos outros tentando ter essa liberdade em Cristo, nos animamos a tentar continuamente. Amém. A escola do mestre aqui para mães é uma bênção, porque a gente se motiva, né? A gente não pode, a gente tem que pensar como Paulo. Paulo falou assim: não que eu julgue já ter alcançado ou já ser perfeito, mas prossigo para o alvo. Então, tem vários textos que falam que o santo verdadeiro nunca vai se considerar santo. Porque se a gente se comparar com Deus, com Cristo, a gente sempre vai se sentir aquém, né, do ideal. Então, o santo verdadeiro nunca vai sair por aí divulgando: eu sou santo, eu sou perfeito, eu não peco. Isso jamais. Pessoa que fizer isso, o que a Bíblia diz? É mentirosa. Só o fato de estar proclamando isso por aí mostra, né? Agora, uma coisa é você sair por aí dizendo que você não peca, que você é santo, que você é isso, que você é aquilo. Outra coisa é você crer que isso é possível, porque a palavra diz que é possível. E lutar nesse sentido, e buscar esse ideal, buscar esse alvo em Cristo Jesus, né? Pelo poder de Cristo. Bom, esse assunto, assim, me deixa fascinada, assim. Quanto mais eu estudo, na verdade, quanto mais eu estudo, mais eu vejo, enxergo minha condição, mais eu vejo quanto eu preciso de Deus, que sem Ele eu não sou nada. Mas também, quanto mais eu estudo esse assunto, mais eu vejo que é possível, sim, viver uma vida de liberdade, de paz, porque não existe paz no pecado. Não existe paz no pecado. Deus quer pra gente, Deus quer que a gente tenha paz, e todo mundo aqui quer ter paz. Mas para a gente ter paz, a gente precisa deixar que Deus nos limpe, nos purifique do pecado. Porque não existe. Paz é estar em harmonia com Deus, com a palavra de Deus, é viver uma vida de contínua obediência. Isso é paz, né? Pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Que essas promessas confortem nosso coração e nos motive a continuar lutando, tendo sempre a certeza que nós não estamos sozinhos nessa luta contra os poderes das trevas. Nós temos todo o céu, todos os recursos da onipotência à nossa disposição. Então não precisamos nos sentir desamparados. O Senhor está conosco, né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio, né? A nossa fortaleza. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que promessas preciosas. Louvado seja o teu nome por essas promessas. Quando olhamos para nós mesmos, enxergamos nossa condição miserável e não vemos possibilidade de viver essa vida pura, essa vida santa.
mas quando olhamos para essas promessas maravilhosas, quando olhamos para Cristo, que nem por um pensamento cedeu à tentação, porque estava conectado ao Pai continuamente, nós cremos que é possível sim. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos na tua palavra. Dá-nos fé. Perdoa, Senhor, a nossa falta de fé. Perdoa-nos porque muitas vezes temos dado ouvidos a vozes dissonantes que falam, que não falam de acordo com o que está escrito. Ajuda-nos, Senhor, a confiar na tua palavra, a nos apropriarmos, a nos apegarmos à tua palavra, nos apropriarmos do poder que está à nossa disposição. Ajuda-nos a cooperar com o Senhor nessa obra de salvação da nossa própria vida e da salvação da nossa família, assim como Noé fez, que a palavra de Deus diz que ele preparou uma arca para a salvação da sua família. Ajuda-nos também a cooperar na salvação da nossa família e permitindo que a graça encha a nossa vida, transforme a nossa vida, o nosso lar, que a atmosfera do céu seja a atmosfera no nosso lar. Ajuda-nos neste dia a manter os olhos fixos em Cristo. Sabemos que o inimigo vai tentar nos fazer cair, vai tentar nos desanimar, vai tentar insinuar muitas coisas, muitas mentiras, tentar nos enganar. Mas sabemos que em Cristo podemos ser mais do que vencedores. E é por Cristo, pelos méritos de Cristo, que pedimos isto, pedimos que o Senhor nos dê a vitória. Muito obrigada, porque cremos que o Senhor cumprirá essas promessas, porque cremos que o Senhor terminará a boa obra que o Senhor começou na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Familiarizando-nos com Deus e sua